Se seu cabelo fica oleoso no mesmo dia que você lava, se a caspa insiste em aparecer, coça e até dá aquela vergonha, ou se você já tentou de tudo e nada resolveu de verdade, então fica aqui comigo hoje porque eu vou te mostrar por que isso acontece e o que fazer de forma natural com óleos essenciais para mudar isso de uma vez por todas. A oleosidade é comum, tá? Produzir óleo no couro cabeludo é natural, inclusive que é importantíssimo para manter a saúde dos fios. Mas, no entanto, né, o excesso pode se tornar um incômodo estético. E até mesmo, gente, essa oleosidade em excesso pode ser um indicativo de problemas capilares e também de saúde. Então é importante entender as causas por trás do cabelo oleoso. Isso é o primeiro passo para você conseguir controlar essa oleosidade e identificar quando é hora de procurar ajuda especializada. Às vezes você precisa saber se isso é algum problema médico de saúde. Mas a principal razão para o cabelo ficar oleoso é a produção do sebo, uma substância gordurosa que é secretada pelas glândulas sebáceas que estão presentes no nosso couro cabeludo. E o sebo, gente, ele tem a função de lubrificar e proteger os fios da desidratação, das agressões externas. Então, para você que não tem o hábito de pentear o cabelo, só passa os dedos, não tem problema, mas uma hora você vai ter que pentear esses cabelos, nem que seja antes de você lavar, para você distribuir isso aqui. Principalmente quem tem cabelo cacheado, né? Normalmente você modela os cachos com a mão, você não costuma pentear mesmo, porque senão o cabelo, né, ele costuma dar volume. E o importante é em algum momento aí, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, você pentear e trazer essa oleosidade aqui para os fios. Isso é a função dessas glândulas sebáceas, uma das funções, né, da glândula sebácea. E eu vou falar uma coisa para você, gente. Se a oleosidade, o óleo que é produzido no couro cabeludo não fosse importante, a gente não teria uma glândula sebácea para cada folículo. Então a diferença que a gente tem aqui da pele pro couro cabeludo, a pele do rosto, por exemplo, do couro cabeludo, é a quantidade de glândulas sebáceas. Então no cabelo, no couro cabeludo, tem uma glândula sebácea, uma glandulinha para cada folículo. Isso é importantíssimo para manter a lubrificação, manter a integridade do fio. Sabe, voltar às antigas, no natural, a gente tem que ter isso em mente. E a gente usa, né, acaba usando shampoo, coisas que acabam retirando essa oleosidade de forma muito além do que deveria. E aí você expõe ainda mais seu cabelo. Isso tô falando de uma coisa normal, né? Então o sebo, ele tem a função de lubrificar, de proteger os fios dessa desidratação e das agressões externas. Mas assim, gente, vários fatores podem levar a uma produção excessiva desse sebo. E aí você tem aquele aspecto pesado, sujo, sem vida dos cabelos, né? Que é aquele cabelo que fica estranho, né? E aí, entre as principais causas do aumento da oleosidade estão, primeiro, fatores genéticos. A predisposição para ter um couro cabeludo mais oleoso é de grande parte hereditária. Então, as pessoas normalmente têm couro cabeludo oleoso, têm pele oleosa, é normal, tá? Isso é hereditário. Mas também desequilíbrios hormonais podem causar esse excesso. As flutuações hormonais, elas são um gatilho significativo. Períodos como a puberdade, gravidez, menopausa e até mesmo o estresse, que eleva os níveis de cortisol, podem aumentar a produção de sebo. E também, gente, uma outra causa é uma rotina de cuidados inadequados. E aqui eu acredito que a principal causa da maioria das pessoas é essa. Então, lavar o cabelo com frequência excessiva ou com produtos muito agressivos pode causar o que a gente chama de efeito rebote, que é onde o couro cabeludo produz mais óleo para compensar o ressecamento. Então, não faz mal lavar seu cabelo todos os dias, mas se você lavar seu cabelo todos os dias com produtos que são muito agressivos, aí faz mal, tá bom? Tem que tomar cuidado. É lógico que a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa, com critério, com esse couro cabeludo, para ver se ele realmente precisa lavar, tá? Porque a obstrução do couro cabeludo também, né, aquele excesso ali no couro cabeludo, também pode trazer problema. Esse efeito rebote é muito comum, principalmente quem usa química, quem faz descoloração, quem usa shampoos de infantis, pode ter um efeito rebote também, que ele acaba tirando mais a gordura, quem costuma usar água do chuveiro muito quente. Então, gente, da mesma forma que uma falta de higiene adequada também, o uso de condicionador na raiz e o enxágue com água muito quente também estimulam as glândulas sebáceas. Nós temos pessoas que lavam o cabelo todo dia, mas a gente tem pessoas que nunca lavam o cabelo. Isso é muito comum, tá? E também você não pode ficar tanto tempo sem lavar os cabelos, porque é importante fazer essa higienização, essa limpeza e a retirada do excesso de pele, excesso de sebo. E esse sebo, ele acaba cristalizando, ele rancifica no couro cabeludo. Aí você mexe com micro-organismo, aí pode vir uma infecção fúngica e aí leva a outros problemas. Se você tem uma dieta rica em alimentos gordurosos, rica em açúcar, também pode influenciar a produção de sebo, tá? E hábitos cotidianos, né? Ficar passando a mão no cabelo. Eu passo muita mão no cabelo, né? Eu tenho 2 fatores que pra mim dá problema aqui. Uma que eu passo muito a mão no cabelo, tirando ele do rosto aqui. E outra que eu tô sempre com óleo na mão, né? Que eu tô sempre fazendo alguma coisa com óleo. E por mais que a gente lave, tira o excesso e tudo, ele vem e acaba vindo pro cabelo. Nos dias que eu mais vou mexer com óleo, eu tenho que deixar um coque alto aqui, prendendo o cabelo, porque senão eu vou passar a mão no cabelo, que acaba virando um hábito, né? Então essa oleosidade pode ficar no fio. E aí também, gente, uso excessivo de chapéus, bonés, também pode abafar o couro cabeludo e aumentar a produção de óleo no couro cabeludo. E também alguns medicamentos, tá? Alguns remédios podem ter como efeito colateral aumento da oleosidade da pele, também do couro cabeludo. Mas quando essa oleosidade vira um problema? Porque até então são
problemas com condições corriqueiras que a gente cuida mudando certos hábitos, mas existem momentos, gente, que essa oleosidade ela vira um problema. A oleosidade deixa de ser uma questão estética e se torna um problema quando começa a afetar a saúde do couro cabeludo e dos fios. O excesso de sebo pode obstruir os folículos pilosos, dificultando a nutrição da raiz do cabelo e criando um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias. E aí, sinais de que a oleosidade se tornou um problema são o aparecimento de dermatite seborreica, caspa e seborreia, né? Seborreia é o nome mais feio, né? Dermatite seborreica. A descamação do couro cabeludo muitas vezes vem acompanhada de coceira e vermelhidão, que é um dos problemas mais comuns associado à oleosidade excessiva. Você vai sentir coceira e irritação, que é um acúmulo de sebo e a proliferação de micro-organismos podem causar uma coceira intensa e uma irritação do couro cabeludo. E aquilo gera um problema inflamatório e você tem uma dermatite. Pode causar queda de cabelo, tá, gente? Embora a oleosidade por si só não seja uma causa direta, mas a obstrução dos poros e a inflamação do couro cabeludo, eles podem enfraquecer os fios e contribuir para a queda. E além disso, o cabelo fica aquele aspecto constantemente sujo, entre aspas. E nem tá sujo, tá limpo, mas ele tem aquele aspecto de sujo. Então, se o cabelo parece oleoso e pesado poucas horas após a lavagem, isso significa uma produção de sebo acima do normal. E isso vai interferir também na autoestima, na qualidade de vida daquela pessoa. É complicado, né, gente? Eu tive algumas alunas, assim, que falavam para mim, professora, eu lavava o cabelo de manhã, de tarde já tava oleoso. Eu lavo o cabelo todo dia de manhã, porque não tem condição. Eu acordo, meu cabelo tá pingando óleo. Então, a gente tem que investigar, gente, se isso não é uma condição hormonal. Porque não é só genética. A genética, a pessoa que tem uma predisposição genética a ter oleosidade, ela tem oleosidade, né? É uma oleosidade um pouco acima, mas nada nesse nível. Essas pessoas, elas conseguem controlar, né? Criar uma rotina adequada para elas, para que elas não precisam lavar o cabelo todos os dias. E aí, isso que vem a liberdade, né? Quando a gente aprende esses protocolos, né? Outros problemas podem causar, tá? Por exemplo, se você tem desequilíbrios da tireoide, síndrome de ovário policístico, deficiências nutricionais, também outras condições que podem causar aí a oleosidade. E os óleos essenciais em óleos vegetais? Mari, você fala em oleosidade, eu vou tratar a oleosidade com óleo, vai, gente, por incrível que pareça. Isso parece um contrassenso, né? Mas é o que muita gente imagina. Quando você vê uma coisa gordurosa, o que você faz? Passa sabão. A gente tem esse instinto, é uma coisa intuitiva das pessoas. E quando eu falo assim, você vai cuidar da oleosidade com óleo. Então, gente, os óleos essenciais e os óleos vegetais, eles vêm sido estudados. E hoje eu vou trazer aqui para vocês isso. É bem real. E a escolha de cada protocolo que a gente faz lá no Portal da Beleza, inclusive, ele é baseado em estudos assim. Com esse critério de avaliação. Não é uma coisa aleatória, eu acho. Aquilo não é instintivo, nada disso, tá? Com o tempo a gente aprende que determinadas funções dos óleos essenciais, mas existem várias variáveis mesmo dentro de uma formulação, que é dose, por exemplo, a escolha do veículo base. Então, são variáveis que eu tenho que levar em consideração para eu ter realmente um tratamento efetivo. E os óleos essenciais têm sido cada vez mais estudados por suas propriedades terapêuticas no tratamento da oleosidade excessiva e também da dermatite seborreica. Os óleos essenciais, eles atuam através de diferentes mecanismos, tá? Como a regulação da produção do sebo, ele tem uma ação antifúngica e também tem propriedades anti-inflamatórias, né? Então, quando a gente avalia os óleos essenciais vegetais, eles têm uns pilares, né? Eles atuam nesses pilares. O primeiro é uma ação antifúngica. Então, muitos óleos essenciais, eles são compostos que inibem o crescimento desse fungo malacésia, que é um dos principais fatores de desenvolvimento da dermatite seborreica. Os óleos essenciais também têm uma ação anti-inflamatória. Eles ajudam a reduzir a vermelhidão, a coceira, a descamação. E ele vai modular essa resposta inflamatória que está acontecendo no couro cabeludo. E outra, gente, é a regulação da produção de sebo. Então, alguns óleos essenciais, eles vão ajudar a equilibrar a produção de sebo, evitando tanto o ressecamento excessivo, que pode causar o efeito rebote, né, que é o que o químico faz, inclusive, quanto a produção exagerada, né, que alimenta o fungo que causa o aspecto oleoso. Outro pilar é a ação calmante e cicatrizante. Então, os óleos vegetais em particular, eles podem ajudar a acalmar a pele irritada, restaurar a barreira cutânea do couro cabeludo. Então, o óleo vegetal ele vai ajudar a restaurar o equilíbrio. Aí que tá a chave. Então, quando a gente trabalha com esses protocolos com óleos essenciais, eu vou atuar para restaurar esse equilíbrio. Então, se a dermatite seborreica é uma doença crônica, então, significa que ela não vai ter cura. E não tem, gente. Mas eu consigo controlar, melhorar a qualidade de vida. Porque, normalmente, se você tem uma dermatite muito acentuada e constante no seu couro cabeludo, isso pode se tornar até um caso de psoríase. Existem pessoas que têm os dois, dermatite seborreica e psoríase ao mesmo tempo. Que, querendo ou não, a dermatite seborreica também está relacionada à questão de estresse. Então, gente, a gente é um ser complexo, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente ser pontual naquilo que a gente precisa cuidar. E aqui que entra, né, toda essa questão de escolha do principal óleo essencial. Então, existem muitas pesquisas, tá? As pesquisas científicas que corroboram isso que eu tô falando para você. E aí, quais são os óleos essenciais? Então, tem o óleo essencial de melaleuca, né? Famoso óleo essencial de melaleuca, melaleuca alternifolia. Ela é conhecida também como tea tree,
né? Quem tá aí fora do país pode conhecer, pode ser mais familiarizada pelo nome tea tree, que é o nome inglês aí, nome popular em inglês do óleo essencial de melaleuca, e é um dos óleos mais estudados para dermatite seborreica. Por quê? Porque ele tem potente propriedade antifúngica e anti-inflamatória. Inclusive, teve um estudo clínico feito já tem um tempinho, esse estudo, em 2002. Esse estudo, ele investigou o uso de um shampoo com óleo de melaleuca em pacientes com dermatite seborreica leve a moderada. E depois de 4 semanas, o grupo que utilizou o shampoo de melaleuca apresentou uma melhora de 41% na gravidade dos sintomas, que eram descamação, coceira e oleosidade. E aqui eu vou abrir um parênteses para você. Nesse estudo, eles usaram shampoo. E eu preciso de usar uma dose bem alta de melaleuca aqui. Mas quando eu faço o tratamento associando óleo vegetal, porque esse estudo ele pegou a melaleuca aplicada no shampoo, porque ele está comparando com o shampoo de cetoconazol. Ou o teritonatizinho, tem os antifúngicos que você pode colocar lá. Mas existem outros elementos que eu preciso averiguar. Então, quando a gente cria um protocolo, não é só o shampoo que vai resolver o problema. Tem outras coisas que eu preciso levar em consideração para resgatar esse equilíbrio. E aí, mas isso é um indicativo da eficiência da melaleuca. Eles compararam isso com o grupo controle, que é um grupo sem nada, sem o ativo melaleuca, só 11% melhoraram, tá? Então, os pesquisadores, eles atribuíram sucesso à sua capacidade de combater o fungo, né? Então, tem dois, aqui é o fungo, ainda tem outro nome aqui que eles colocaram que é sinônimo, o Pityrosporum ovale, que agora é conhecido como Malacésia ovale. Um outro óleo essencial é o óleo essencial de lemongrass, gente, capim-limão, sabe o capim-limão? Lemongrass, capim-santo? Eu falo pouco dele, né? Tem 2 aplicações bárbaras do lemongrass, na verdade são 3, né? Uma ele ajuda na redução de gordura, sabia, gente? Segundo, ele é isso aqui, é controle de oleosidade. Então, gente, olha só. Esse estudo aqui mostrou o seguinte: tem um estudo esse já foi um estudo da Malacésia furfa, e testou que o óleo essencial de lemongrass demonstrou uma forte atividade inibitória contra o fungo, sugerindo assim seu potencial aí de tratamento de caspa e dermatite seborreica. Teve uma publicação. Um outro óleo que ajuda muito é o óleo essencial de hortelã-pimenta, que possui propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, além de proporcionar uma sensação refrescante que alivia a coceira, gente, traz alívio, né? Então é uma associação que a gente faz também. Então aqui nesse estudo, por exemplo, em 2021, fizeram um estudo de revisão sobre os óleos essenciais para desordem de pele, destacando o mentol como principal componente do óleo essencial de hortelã-pimenta, né? Que tem uma atividade antifúngica comprovada contra a Malacésia furfa e pode ajudar na regulação do sebo e reduzir a inflamação do local também. Então, gente, é uma combinação maravilhosa. Melaleuca, lemongrass e menta piperita, que é a hortelã-pimenta. Só que, gente, isso não é um protocolo padrão, não, tá? Por quê? Porque eu preciso avaliar o couro cabeludo dessa pessoa. Tem gente que coça tanto o couro cabeludo que chega a dar feridas. Eu não vou usar óleo essencial de menta num couro cabeludo com feridas, tá? Não pode, porque senão a pessoa vai sentir uma dor insuportável, vai arder, porque a menta é aquela sensação refrescante. São leves inflamações, são alívios. De repente o óleo essencial de menta vai no shampoo, mas no blend vai a melaleuca com lemongrass. E eu posso colocar lavanda com copaíba também para potencializar essa ação anti-inflamatória. Então existe todo um conjunto aqui. E os óleos vegetais? Bom, os óleos vegetais, eles funcionam como os carreadores dos óleos essenciais. Porque eu preciso diluir esses óleos essenciais para aplicar no couro cabeludo, porque essa é a forma segura. Mas eles também têm uma ação antifúngica, anti-inflamatória. Eles também têm um efeito ativo dentro nesse caso também, né? A maioria dos casos eles têm, nesse caso também. Eles vão ter benefícios próprios, como hidratação, nutrição, ação anti-inflamatória, ajuda a restaurar a barreira e proteção do couro cabeludo, porque eles contêm componentes que estão presentes. Um estudo mostrou, gente, porque o fungo, ele fica mais aqui no couro cabeludo, mas ele vem pro fio também. Então é importante passar no cabelo todo. Então, um estudo mostrou que o óleo de coco, ele tem uma atividade inibitória contra o Malacésia furfa. Aí você fala, nossa, Mayra, mas o óleo de coco, vou colocar esse óleo pesado no meu cabelo, mas você não vai botar no couro cabeludo, bota ele aqui só. No fio. Outro óleo vegetal é o de jojoba. O óleo de jojoba, sim, você pode colocar no couro cabeludo, porque ele é um óleo muito semelhante ao sebo humano. E isso torna um excelente regulador de oleosidade. O mecanismo, né, o mecanismo de ação do jojoba é o seguinte, que as glândulas sebáceas, elas entendem que já há sebo suficiente, diminuindo assim a produção. Então tem um artigo de revisão publicado na International Journal of Molecular Science em 2021, falando sobre os lipídios vegetais na dermatologia. E lá nesse artigo, ele destaca o óleo de jojoba, que tem propriedades anti-inflamatórias e um reparo da barreira cutânea, sendo útil em condições como dermatite seborreica e também para acne. Então, é um óleo que não vai aumentar a oleosidade, muito pelo contrário, ele vai reduzir a oleosidade, porque ele está passando uma informação pro seu couro cabeludo para ele parar de produzir tanto óleo. E ele para, gente, acredite. O que é isso tudo que a gente está fazendo? É equilíbrio. E eu estou oferecendo pro meu corpo aquilo que ele realmente precisa. A gente tem uma ação de cortar as coisas, né? A gente sempre tem uma ação antagônica, né? Inflamação anti-inflamatória. Tudo é um anti. E aí, quando eu coloco o óleo, como é que o óleo é anti, né? Mas ele é pró-restauração da barreira lipídica, pró-restauração da barreira cutânea, pró-equilíbrio desses micro-organismos que habitam normalmente no nosso couro cabeludo, mas que eles estão descontrolados, a gente controla. Volta a informação para o que tem que voltar. E aí você vai usando um shampoo que não é agressivo, vai aprendendo os hábitos que vão te ajudar nesse processo para melhorar, né, esse equilíbrio da oleosidade, e vocês vão ver que é tudo muito, 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 muito diferente do que você tem feito, e o resultado vem rápido. Não demora, não. Lembrando que os óleos essenciais, vocês vão usar eles sempre diluídos no óleo vegetal.